Salve fiel, salve nação corintiana, quarta-feira agitada, tem muita notícia importante no Corinthians, a Sport da Sorte conseguiu aí ser regularizada, pelo menos no Rio de Janeiro, conseguindo um fôlego para estar aí na lista do governo federal e deverá continuar patrocinando o Corinthians. Tem um fundo árabe querendo comprar 40% do timão. Vocês venderiam o Corinthians? Tornariam o Corinthians uma SAF? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Informações sobre a data da semifinal da Copa do Brasil. Essas e outras a partir de agora aqui no canal. Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então a Marina Buffon, que está no Parque São Jorge, trazendo notícia quentinha do Corinthians, e o Cereto atualizando pra gente um noticiário do Corinthians junto com a Gazeta Esportiva. Muita coisa importante, hein, fiel? Dá só uma olhada. Da Sorte. E a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, finalmente se encontra em situação legal para operar no Brasil. O Ministério da Fazenda atualizou a lista com as empresas de apostas online que pediram à pasta a autorização para operar no país. A patrocinadora do Corinthians está entre as 12 marcas de 8 empresas que podem atuar nacionalmente, porque foram credenciadas no Rio de Janeiro via Loterge, Loteria Estadual do Rio de Janeiro, o que havia sido divulgado pela Esportes da Sorte na última segunda-feira. Além do Corinthians, a Esportes da Sorte patrocina o Atlético Paranaense, o Grêmio, o Bahia, o Ceará, o Náutico, o Santa Cruz e o Palmeiras, o time feminino do Palmeiras, né? Lembrando que as casas de apostas que não estiverem na lista serão consideradas ilegais e estarão proibidas de oferecer apostas. Essas plataformas terão de deixar os seus respectivos sites e aplicativos no ar até esta quinta-feira para os apostadores poderem sacar os recursos depositados. A partir da sexta-feira, as que estiverem irregulares estarão proibidas e serão derrubadas pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Bom, segundo a Loterge, a Loteria Estadual do Rio de Janeiro, a Esportes da Sorte passou a ser credenciada por a empresa que detém a marca Esportes Gaming Brasil. Então tá liberada, a Esportes da Sorte está liberada, pelo menos até o final do ano, né? Pelo menos até o final do ano, porque ela está liberada no âmbito estadual e terá que ser liberada também no âmbito nacional para continuar operando a partir do ano que vem. Então, pelo menos até o final do ano, a Esportes da Sorte poderá continuar estampando a sua marca no contrato, no peito do Corinthians, na camisa do Corinthians. Mais importante do que isso, poderá continuar honrando o compromisso. São 309 milhões de reais de contrato por 3 anos de contrato, 309 milhões de reais por 3 anos, e também mais importante do que isso, né, o patrocínio de 57 milhões de reais para o pagamento dos salários do Memphis Depay. Essa era a grande preocupação do Corinthians, além de da possibilidade de perder o patrocínio da camisa, né, ficaria muito difícil para o Corinthians arcar com os pagamentos dos salários do Memphis Depay, no caso de perder o patrocínio. Mas não aconteceu, o Corinthians vai continuar com o patrocínio, a Esportes da Sorte vai continuar pelo menos até o final do ano, até que tudo seja regularizado. Então o Corinthians fica tranquilo do ponto de vista desta situação. Quero falar também do goleiro Hugo. O Corinthians amanhã, dia 10 de outubro, vai pagar os 800 mil reais que restam no contrato, né, entre Corinthians e Flamengo, para ter o Hugo em definitivo. O Hugo finalmente será do Corinthians em definitivo. Lembrando que o Corinthians tem um jogador por empréstimo,
teve que pagar, nas duas partidas que o Corinthians fez contra o Flamengo, uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil, o Corinthians teve que pagar R$500 mil, porque dizia isso no contrato, né? De que o Corinthians teria que pagar caso não obtivesse o Hugo em definitivo, mas também dizia no contrato que o Corinthians só poderia contratar o Hugo em definitivo a partir do dia 10 de outubro. Então o Corinthians ficou com as mãos amarradas nessa situação. Agora não. Agora o Corinthians disse que já tem esse dinheiro reservado. Amanhã, provavelmente amanhã pela manhã, o Corinthians já deve depositar na conta do Flamengo os 800 mil euros para adquirir o Hugo em definitivo. E o Hugo, no dia 20 de outubro, já estará vestindo a camisa do Corinthians oficialmente como jogador do Corinthians em definitivo. O Hugo que está jogando muita bola. Por falar em dia 20 de outubro, quero falar do julgamento do Corinthians na CBF, porque no dia 20 de outubro vai acontecer a partida da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, é um domingo à tarde. Mas o Corinthians entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do STJD, para reverter esta situação. O Corinthians quer que o jogo da Copa do Brasil volte para o dia 17, como era antes, né, antes da mudança, e que o jogo do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético Paranaense, marcado para o dia 17, volte para o dia 20. O Corinthians não gostou da alteração, argumentando que esta mudança feita pela CBF beneficiou apenas o Flamengo, que não terá os jogadores, que terá muitos jogadores convocados, teve muitos jogadores convocados na data FIFA, e se o jogo da Copa do Brasil fosse no dia 17, prejudicaria o Flamengo, como vai prejudicar o Flamengo na partida do Flamengo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, que foi para o dia 17. Mas o jogo mais importante é da Copa do Brasil, e na Copa do Brasil o Flamengo vai poder jogar com força máxima, e é isso que o Corinthians se apega para entrar no STJD, com essa reclamação. O Vasco também entrou com reclamação no STJD, não foi só o Corinthians. O julgamento acontece na sexta-feira, portanto, na próxima sexta-feira acontece o julgamento do recurso do Corinthians e também do recurso do Vasco. Sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Não acredito que aconteça alguma coisa em relação a esse julgamento. Acho que vai ficar tudo como está, né? Em relação a isso, porque é um tribunal político, né? Não é um tribunal sério, o STJD. Se fosse um tribunal sério, aí sim poderíamos aguardar alguma alteração, mas é um tribunal apenas político. E desse ponto de vista, não deve acontecer absolutamente nada. Salve, fiel, salve, nação corintiana, continuando falando mais um pouco do Corinthians com vocês aqui. Samir Carvalho que trouxe a informação aí no seu canal e também juntamente com o UOL, né? Que um fundo árabe estaria conversando com o Corinthians para a compra de 40% do timão, chegando até um gatilho aí de mais 11%, deixando o Corinthians praticamente como se fosse uma SAF, mas com o Corinthians ainda tendo o poder maior do clube. A situação é que o Corinthians ainda não confirmou por parte da diretoria, mas há sim rumores dentro do Corinthians que o Corinthians recebeu uma oferta de um fundo árabe que está disposto a dar muito dinheiro para ter 40% do timão. O Corinthians que é alvo, né, dessas SAFs desde sempre, né? O Duílio já negociou com algumas na sua gestão passada e agora o Augusto Melo aí tem na mesa e vai ter conversas mais para frente uma proposta de um fundo árabe que compraria o Corinthians aí 40% do timão. Ainda não se sabe detalhes dos números de quanto esse fundo árabe iria pagar nesses 40% do Corinthians. Eu não faço a mínima ideia de quanto o Corinthians possa valer. Corinthians que tem a melhor e a mais apaixonada torcida do mundo, né? E para mim é um clube que qualquer investimento dentro do Corinthians se torna gigantesco, porque é um clube, o maior clube, né? Porque do Brasil, né? Porque tem uma torcida apaixonadíssima, um estádio lindo e dá ibope
aonde joga, seja onde for o Corinthians da audiência. Então, todo mundo tá, além de ser uma marca, né, de vitrine mundial. E o Corinthians pode aí, trouxe o Memphis Depay, né, agora, que foi falado em diversas televisões aí, até da Holanda, da Europa, repercutindo a chegada do Memphis até o jogo contra o Internacional, onde ele começou o jogo aí como titular. Então, o Corinthians é notícia no mundo todo. E isso agrada aí qualquer fundo, qualquer planejamento de um comprador de uma possível SAF do Corinthians, né? Tem que ver bastante aí esse contrato aí, o valor. Augusto Melo, que está aí pressionado ainda na presidência do Corinthians, cometeu alguns erros no começo, acertou em algumas contratações na metade do ano, a gente reconhece, fez algumas besteiras em contratar o Pedro Raul, no meu modo de ver, gastou dinheiro à toa no Pedro Raul. Então o Corinthians tem que aí ter responsabilidade fiscal financeira para não acabar na falência mais do que já deve para empresários, para empresas. Então o Corinthians tem que dar um jeito aí nas suas finanças, né? E de se tornar uma SAF é um das possibilidades que tem o Corinthians de ganhar uma bolada aí e deixar a casa em dia. Mas será que vale a pena vender o 40% do Corinthians? Deixa aqui abaixo seu comentário, a sua opinião, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!